E aí, pessoal, bom demais? Para tudo. Esse vídeo aqui você não pode perder, nós vamos falar de tarifaço do Trump, exportações, safra brasileira e mercado. E para isso eu vou até virar o meu boné aqui. Você já viu aquele filme do Falcão, Campeão dos Campeões? Pois é porque o assunto demanda uma postura diferenciada para falar do que a gente precisa falar aqui hoje, pessoal. É o seguinte, vamos trazer alguns assuntos aí que estão na pauta, as principais manchetes dos jornais, dos especialistas, que são o tarifaço do Trump, o percentual de colheita da safra do Brasil, geada, pessoal, estamos aqui, ontem, sexta-feira, tivemos geada em várias regiões produtoras de café, o que vai afetar o mercado aí na segunda-feira. Vamos falar de exportações também. Vamos começar pelo tarifaço do Trump. Vocês devem estar sabendo, acompanhando aí as notícias, que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, colocou uma taxação de 50% para produtos brasileiros. Então, assim, não é só o café, diversos produtos, carne, milho, soja, serão tarifados em 50%. E se essa medida valer, ela passa a vigorar a partir do dia 1º de agosto. Uma comitiva de senadores brasileiros foram para os Estados Unidos para negociar com o governo americano essa taxação, porque isso vai restringir as exportações brasileiras em grande escala. Várias entidades já começaram a se pronunciar. Teve empresa de suco de laranja que já processou o presidente americano, tem empresa que já está começando a negociar de cada uma da sua forma, e o Brasil tentando se defender. Alguns especialistas já disseram que Donald Trump está fazendo essa elevação das taxas visando outras negociações. Ele está interessado nos minerais, nos minérios valiosos que o Brasil tem. Então, assim como ele fez com a China, nós estamos esperando aí, e os nossos senadores estão lá tentando negociar melhores condições. Porque, pessoal, se a partir do dia 1º de agosto essas medidas começarem a valer, primeiro que quem vai sofrer com essa medida são os consumidores americanos. Eles vão pagar mais caro pelo café. O consumidor, ele deixa de beber café, pessoal? Não deixa. Para quem já viu aí, tem aquela expressão econômica, que o café é inelástico a preço. Ele pode subir que o cliente continua tomando café. Então, a primeira consequência desse aumento, dessa tarifa do Donald Trump, é o aumento do preço do cafezinho para o americano. E o Brasil tende a exportar menos café com essas taxas, Ou seja, o café brasileiro ele vai ficar menos competitivo no mercado internacional. Consequentemente, vai sobrar mais cafés aqui no mercado interno. Então, há uma tendência de descolamento do preço interno, o preço físico do café, e o preço negociado em bolsa, na Bolsa de Nova York, que é a bolsa que dita o preço de café em escala mundial. Então, vamos ver as repercussões, mas é uma tendência esse descolamento. Então, o preço do mercado físico, ele tende a cair, porque vai sobrar café no mercado nacional. Mas a gente tem visto um aumento do consumo nacional. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a China, a Ásia está tomando muito café. A China, no último ano, ela aumentou mais de 300% a importação de café do Brasil. A Rússia dobrou a importação de café. Então, assim, são países importantes no cenário internacional que pretendem absorver um pouco mais desses cafés brasileiros. Então, nós vamos ver as reais repercussões. Agora, se o Trump ele flexibilizar um pouco, o Brasil vai continuar exportando, como já exporta muitos cafés para os norte-americanos. E falando em exportação, segundo o Secafé, ano passado, que foi um ano de recorde, o Brasil bateu o recorde de exportações de café, o Brasil exportou referente a 14,7 bilhões de dólares, o que corresponde a 37 milhões de sacas de café. E esse ano, segundo o mesmo Secafé, o Brasil, no primeiro semestre, já exportou, pessoal, 19 milhões de sacas, ou seja, já exportou mais do que a metade do ano passado. E também em valor, a gente vê uma escalada. O Brasil já exportou em valor 7,5 bilhões de dólares. Então, assim, é um mercado que vem crescendo. A gente não vê estoque, não existe estoque, estoques baixíssimos. Os importadores, as torrefações estão comprando o que a gente fala, da mão para a boca. Compra somente o café que vai torrar naquele mês, que vai precisar naquele curto espaço de tempo. Então, o estoque ele não está afetando tanto a oferta e demanda, consequentemente o preço. Agora, pessoal, vamos falar de percentual de colheita. Bom, os meses que o Brasil tem a colheita de café, principalmente o arábica, é de maio a setembro. Então, nós estamos em julho e, segundo a Cochupé, a maior cooperativa do Brasil e também do mundo, os seus associados já colheram 59% do café. E segundo as safras e mercados,
o Brasil já colheu 69% da safra. Então, pessoal, boa parte da safra já foi colhida, o mercado está esperando, né, vir uma quebra e vários produtores têm relatado essa quebra de fato do enchimento dos grãos, da qualidade. Então, algumas regiões falam em 15%, outras em 20%. Né? Ainda é cedo para falar um número final, a gente tem que ver a safra completa, mas várias regiões estão relatando essa quebra de safra. Consequentemente, né, a quantidade de sacas de café que chegará no mercado não será a quantidade esperada. E possivelmente a gente vai ver aí um aumento no preço do café. Falando em preços, pessoal, sexta-feira o mercado fechou, o café em Nova York fechou a $297 por libra-peso. Mas vocês vão lembrar comigo que em março, 1º de março, foi um pico. O café chegou a $418 por libra-peso. Olha só, um alto valor, assim, um preço que é histórico no mercado de café, desde que existe mercado de café. Foi um dos maiores preços de toda a série histórica que a gente já viu. E agora, pessoal, vamos lá. Surpreendeu vários produtores, né, e especialistas. Ontem, sexta-feira, tivemos fortes chuvas e chuva de granizo também. Qual que é o problema do granizo? Para vocês que às vezes estão mais distantes aí de áreas produtoras de café. O granizo, pessoal, primeiro, que é uma chuva de pedra, de gelo. Então, essa chuva de gelo, ela derruba os grãos de café que estão na planta. Se o grão de café ele cai no chão, ele começa a acelerar o processo de fermentação e perde a qualidade. Consequentemente, na xícara nós vamos ter cafés de pior qualidade. Tá certo? E outro problema do granizo, pessoal, é que ele arranca as folhas do café. Ele pode derrubar as folhas do café, mas se ele não derrubar, ele lesiona a folha. E aí, por essa lesão, esse corte mesmo na folha de café, entra fungo, micro-organismos e aí prejudica, trazem doença para a planta de café. E aí a gente vê uma queda, né, da produção, da produtividade na próxima safra. Então o produtor fica um cenário complexo, porque a gente vê dificuldades climáticas, a gente vê uma chuva de granizo que pode afetar a produtividade da próxima safra. A próxima safra é esperada uma grande safra no Brasil, uma bienalidade alta, ou seja, né, o café ele produz um ano de alta produtividade e um ano de menor produtividade, né? É uma questão fisiológica da planta. Então, para o ano que vem é esperado uma bienalidade média no Brasil, geral, uma bienalidade alta. E aí, pessoal, só para fechar o assunto da chuva de granizo, né, que aconteceu recentemente aqui em Minas Gerais, no Brasil, afetando algumas áreas produtoras de café, a Emater, empresa de assistência e extensão rural de Minas Gerais, levantou uma informação que 26,6 mil hectares podem ter sido afetados. Essas áreas englobam sul de Minas, Matas de Minas e Alto Paranaíba. Principalmente, né, chegaram vários vídeos, várias fotos de lavouras do sul de Minas, de Monte Santo de Minas, de Guaxupé, de Cabo Verde e outros municípios mais que foram afetados. Ainda é cedo para falar do real impacto que isso vai causar na próxima safra, mas a gente espera que o impacto seja mínimo, né, que não afete de fato as lavouras de café, porque senão a gente tem aí uma tendência de pico de preço por causa dessa especulação sobre a produção de café. E aí, pessoal, só para a gente finalizar o nosso tema aqui hoje. Essa semana vamos ficar de olho no dólar, porque o café, a cotação do café está atrelada ao dólar. Então, se o dólar varia, o preço de café também varia. E esse tarifaço do Trump também vai afetar o dólar. Então vamos aguardar, ainda é cedo para falar, vamos esperar e torcer para que essa comitiva brasileira tenha sucesso nas negociações lá e que o nosso café continue expandindo aí, chegando para os norte-americanos e o mundo inteiro e, claro, não deixe faltar aqui no nosso Brasil. Grande abraço!